Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Camargos, eu sou chefe de espectro da GSMA e trabalho sempre, obviamente, com o tema de espectro. É um prazer estar aqui no evento da 5G Américas falando sobre esse ponto que é tão importante para a GSMA e tão importante para mim. Agradeço o convite, mais uma vez, participar desse evento e agradeço todo mundo que assistiu essa apresentação e se quiser entrar em contato, estamos sempre disponíveis na GSMA para falar sobre espectro. Eu trabalho com espectro já há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com espectro por coincidência em fevereiro de 99. Então, tem aí 25 anos trabalhando com esse assunto e é um assunto que é muito importante para várias indústrias, mas muito, muito, muito importante para as redes móveis. Como o meu antigo chefe dizia, se a gente não for, se não for sem fio, a gente é muito menos móvel. E é verdade, a gente é muito menos móvel para a indústria móvel, é um recurso extremamente importante. Então, eu vou trazer a minha apresentação agora, eu vou compartilhar. Então, me dê aqui só um minutinho para eu poder compartilhar minha tela e compartilhar minha apresentação. Vou trazer. A gente está trazendo aqui para vocês, nessa apresentação, os pontos de mais atuação, de mais discussão dentro da GSMA na parte de espectro, que é relevante para a América Latina, que é relevante para as Américas, e o que a GSMA pensa, como que a GSMA vê o futuro das discussões sobre espectro, que é um recurso, como eu disse, tão importante. Então, eu vou começar com um princípio que é um princípio básico, mas que muitas vezes as pessoas não compreendem. Para a gente, para as redes móveis terem, oferecer tudo que elas podem oferecer, há uma certa complementaridade entre as diferentes faixas de frequência. Então, a gente tem as faixas baixas, as faixas médias e as faixas altas. E as três são importantes. Elas são importantes para coisas distintas, elas têm características diferentes, elas têm características físicas diferentes, a propagação é diferente, a quantidade de espectro disponível é diferente, mas cada uma traz a sua importância, traz a sua contribuição para que a rede móvel seja o que ela é. A gente fez um estudo dentro da GSMA, qual é a contribuição da indústria móvel para a sociedade, em termos de PIB, em termos de contribuição financeira, e o que a indústria móvel pode contribuir, e o que a indústria móvel poderia contribuir caso tivesse espectro suficiente. Então, é um resultado bastante importante. Foi um estudo feito para as faixas médias, mas a gente também avaliou as faixas baixas e as faixas altas desse estudo. Então, no cenário ótimo, a gente considerou que há 2 GHz de espectro disponível em 2030. Esse estudo é um estudo que olha lá para frente. Em faixas médias, entre 1 e 7, 8 GHz, há necessidade de ter 2 GHz de espectro por país para a indústria móvel, para que a indústria móvel possa oferecer o serviço que assim foi desenhado pela UIT. Isso caso a indústria tenha os 2 GHz de espectro. Se a indústria não tiver os 2 GHz de espectro, se a gente tiver manter o limite que tem hoje, o que gira em torno, nos casos mais positivos, 1 GHz, aí a gente pode perder até 40% desse benefício socioeconômico para a sociedade. A gente entende que isso é uma coisa muito importante, é uma lição a todos, para a gente entender que as políticas de espectro têm um impacto direto na contribuição para a sociedade, no PIB, no consumidor, de forma geral, nas indústrias. Então, a gente tem que trabalhar junto para garantir que esse cenário ótimo possa ser realizado. Quando não há espectro suficiente, toda a rede sofre como um todo. A gente vai ter velocidades mais baixas, a gente vai ter redes mais densas, e há um limite sobre o quão densas as redes podem ser. Existe uma crença em determinados setores e diz, não, a gente pode simplesmente colocar mais herbes. Não é bem assim. Há um limite físico, há um limite prático, e há também um limite da parte climática, né? Quantas redes a gente vai colocar? Quanto a gente vai crescer mais? Abaixa o poder aquisitivo, abaixa o poder de compra desse serviço, que é um serviço tão importante, porque quando você tem menos espectro, as redes necessariamente ficam mais caras. E como eu disse, a parte da verde, e aí a gente tem que contribuir também para esse ponto. Mas
Olhando mais à frente, existem duas faixas que eu gostaria de trazer aqui hoje, porque eu acho que a gente, na América Latina, a gente vem falando há muito tempo sobre espectro, mas a gente vem falando muito sobre 700 MHz, a gente vem falando muito sobre 3,5. Tem 20 anos que eu falo sobre 3,5. Ótimo, adoro 3,5. 3,5 é a base do 5G. As redes 5G começam no 3,5. Mas agora eu gostaria de olhar para frente. A gente tem que pensar, depois do 3,5 vem o quê? Depois do 700 vem o quê? Porque as faixas baixas têm o seu papel e as faixas médias têm o seu papel também. Hoje eu não vou falar sobre as faixas altas, mas numa outra oportunidade poderia tocar mais nesse assunto. Então, os 6 GHz dentro das faixas médias, trazendo mais capacidade, e os 600 MHz dentro das faixas baixas, trazendo mais cobertura. E uma coisa que é importante esclarecer é que adicionar os 600 MHz aos 700 não vai cobrir mais em termos físicos, mas vai levar mais dados, vai levar mais capacidade para essas áreas que não têm acesso às outras redes. Então, se você pensa nas áreas rurais, nas áreas mais remotas, a disponibilidade é baixa para 5G, se você não colocar os 600 MHz. Na verdade, a gente gostaria de ter muito mais do que os 600, mas a gente tem que entender também que há limites físicos e há limites de uso da faixa. Há 10 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre os 600 MHz, havia uma reação muito grande dentro da região sobre o uso dos 600 MHz por causa do uso pela televisão. E a gente vê que, pouco a pouco, essa discussão está evoluindo. Então, nos Estados Unidos e no Canadá já é uma realidade, o México está buscando trazer isso a realidade também. A gente vê países como Colômbia, a gente vê países como a Argentina, que tem uma identificação, a Jamaica, que colocou uma identificação mais recentemente, buscando, olhando para frente, e a gente vê um interesse cada vez maior, não só na América Latina, mas no mundo todo. A gente discute isso muito na África, a gente discute isso muito no Oriente Médio, na Ásia. Eu estive na Índia recentemente, eles falaram muito sobre 600 MHz. Então, a gente vê que há um interesse muito grande por parte dos 600. Já o 6 é onde a gente cresce em faixas médias. Depois que a gente utilizar o 3,5, e vários países da região já têm o 3,5 em funcionamento, outros estão colocando o 3,5 no mercado. Depois, como é que a gente cresce? Em espectro, a gente tem que olhar 10 anos para frente, a gente tem que olhar, não é só o que eu tenho hoje, é como que eu vou preparar para as redes do futuro, como que eu posso crescer acima do 5G. E para a gente, dentro da GSMA, quando a gente olha crescer acima do 5G, a gente inevitavelmente chega no 6 GHz. E eu gostaria de trazer um outro assunto hoje aqui, que é sobre redes privativas. Redes privativas são uma grande tendência dentro do 5G, a tecnologia é perfeita para esse tipo de operação, e a gente vê essas redes no mundo todo, a gente vê alguns casos específicos na América Latina, mas a gente vê essas redes todas crescendo no mundo todo de uma maneira muito, muito, muito importante. No entanto, quando eu olho para os casos que a gente vê ao redor do mundo, não necessariamente eu preciso de espectro dedicado para redes privativas. Uma coisa não significa necessariamente a outra. Se eu olho para a China, e uma das maiores indústrias do mundo, essas redes privativas 5G, elas são oferecidas pelas operadoras e são um catalisador para esse crescimento socioeconômico. A gente olha a Finlândia, que incentivou a sua indústria, incentivou as suas redes de uma maneira que é colaborativa entre as operadoras e a indústria. Então, as operadoras fornecem o que a indústria precisa. Caso a operadora não possa fornecer por questão geográfica, por requisito, então a operadora trabalha em conjunto com essa indústria para buscar uma solução, pode ser o aluguel de espectro, existe um número muito grande de soluções que as operadoras e que o governo finlandês encontraram. Mas quando a gente quando a gente vai ao redor do mundo para conversar sobre espectro para as redes privativas, existe um entendimento de que para ter redes privativas é necessário ter espectro dedicado. E isso é uma coisa que a gente queria trazer. Redes privativas não é a mesma coisa de
espectro privativo. A gente não precisa separar a rede, a gente não precisa separar o espectro para poder ter essas redes privativas. As operadoras podem e fornecem redes privativas, sim. Então, a gente na GCMA fez vários estudos recentemente a respeito de redes privativas, o uso de espectro, esse espectro segregado, e essa página, vou compartilhar esse slide, mas essa página traz os nossos estudos que a gente tem sobre isso. A gente fez alguns estudos de caso sobre diferentes soluções ao redor do mundo, algumas boas, algumas não muito boas, e a gente vê, num estudo mais recente, a gente olha o que acontece com as redes de forma geral. Então, a gente sabe que espectro é um bem escasso, a gente sabe que não tem excesso, na verdade, é um bem que os leilões são realizados, a competição para adquirir o espectro é muito grande, depois que você adquirir o espectro, tem que construir as redes. Então, o espectro, ele é um bem ali específico, um bem finito, bem finito nesse caso, e que a gente peço desculpas, um bem finito e que a gente tem que gerenciar muito bem. Então, eu vou trazer aqui o caso da Alemanha, que para mim é um caso muito importante, muito expressivo e infelizmente não um caso positivo, no que havia 400 MHz de espectro que seria colocado no mercado, 3.4 a 3.8 GHz, e 3 operadoras. Então, eles pensaram, bom, se eu tenho 3 operadoras e 400 MHz de espectro, vamos dar 100 MHz para cada uma, né? Dá na forma do leilão, na forma como é feito, e 100 MHz fica para as redes privativas. Fizeram um leilão, a quarta operadora apareceu. O que aconteceu? O preço foi lá para cima, ninguém tem 100 MHz de espectro, então a experiência do usuário e o desenvolvimento da rede na Alemanha ficou inferior a outros mercados comparativos, porque as operadoras têm um espectro reduzido em comparação às outras, e você tem 100 MHz de espectro que é utilizado por redes privativas, mas ele não é tão utilizado assim. Existem algumas indústrias que têm licenças, mas é bastante limitado o uso. Então, você tirou um espectro que poderia beneficiar a sociedade como um todo e reservou aquele espectro para uma, duas, três indústrias que estão ali realizando serviços pontuais numa região. Quando a gente olha para isso no nosso estudo, a gente vê que a velocidade cai, você tem uma perda de velocidade, você tem uma perda de serviço, de qualidade de serviço para a sociedade como um todo. Então, cada caso tem que ser avaliado especificamente, cada caso tem que ser avaliado separadamente, para ver se há necessidade de espectro reservado, qual é a melhor solução para aquele país, para aquele determinado país. Eu não acho que existe uma solução que é boa para todos. Eu não acho que existe uma solução que seja simples. Mas uma coisa que é importante do nosso ponto de vista é que não haja essa retirada de espectro que poderia servir à sociedade como um todo, um bem público, um bem que serve à sociedade. Então, isso para a gente é a mensagem mais importante, e a gente vê esse assunto sendo discutido mais e mais na América Latina, e gostaria de trazer esse ponto aqui para vocês. Outro ponto muito importante é a questão de preço de espectro. Então, se a gente fez um estudo recente a respeito do preços na América Latina, e a gente tem os benefícios socioeconômicos, o que acontece quando você tem esse aumento no custo de espectro? E se a gente olha dentro da América Latina, o espectro subiu 42%, o custo do espectro subiu 42% em 12 anos. Se a gente olha as receitas, a receita caiu quase 50%. Se a gente olhar em termos reais, né? Tem inflação e tem tudo mais. Então, a gente olha que os custos de espectro são, hoje, 8,5% da receita das operadoras. E isso se você olha a situação que a gente tinha em 2010 para a situação que a gente tem hoje, o investimento nas redes se torna muito mais difícil. Essa conta não fecha muito bem. E isso é uma coisa que a gente gostaria de trazer, porque vários países na região estão revendo as suas políticas de espectro, vários países na região estão revendo os preços. A gente tem exemplos bem positivos, como foi o caso do Brasil, mas a gente ainda tem exemplos muito negativos dentro da região e ao redor do mundo também. Então, gostaria de trazer esse ponto para vocês hoje, que é de bastante importância. Porque para a gente, isso é uma coisa que a gente preza muito, o espectro ele é um bem que deve ser para o benefício de bilhões de pessoas, ele não é
para um, para dois, para três, para uma indústria, para outra indústria, para quem pode pagar mais. O espectro ele tem que ser usado e ele tem que ser planejado para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo se beneficie com a digitalização da sociedade. Então, eu vou fechar com o nosso slogan, que eu gosto bastante: Spectrum for the benefit of billions. Muito obrigada.